Eu sou Skylar Kane, sou estudante de antropologia e você está vendo o programa Perspectivas da Lusofonia, um projeto do curso de Português 107 da Universidade de Princeton. Hoje, nosso convidado é Ernesto Mané Jr., que nasceu em João Pessoa, Brasil, e agora é um pesquisador visitante aqui na Princeton. Ele tem um bacharelado pela Universidade Federal da Paraíba e também um doutorado em Física Nuclear pela Universidade de Manchester, na Inglaterra. No ano 2014, ele se juntou ao Corpo Diplomático Brasileiro e desde então vem trabalhando no campo do desarmamento e da não proliferação de armas. Agora, ele está trabalhando na divisão de desarmamento e tecnologias sensíveis. Como está? Olá, tudo bem? Estou muito bem. Tudo bem, tudo bem. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. O que o fez estudar física nuclear? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, desde criança, gostava de ciências, gostava de matemática, sempre me interessei pelos temas ligados à física. Eu fiz escola técnica no ensino médio, então também tive contato com temas mais ligados às ciências exatas mais cedo. E tinha essa curiosidade de fazer o curso de física e poucas pessoas acabam terminando o curso, né, no Brasil, né, junto comigo acabaram se formando, acho que umas 3 pessoas, né, no meu ano que eu me formei. Bom, antes de falar sobre o seu trabalho no Corpo Diplomático Brasileiro, que outro trabalho fez? Essa é uma boa pergunta. Eu já fiz muitas coisas. Antes de fazer a faculdade, eu já dava aulas de inglês. Eu fui professor de inglês durante uns 5, 6 anos. Eu comecei ainda na adolescência. Também trabalhei como programador de desenvolvimento de software. Quando eu estava na minha faculdade, na minha graduação em física, eu fiquei 1 ano fazendo intercâmbio na Universidade de Manchester, no Reino Unido. E naquele ano, isso foi entre 2003 e 2004. Né? E naquele período, eu também trabalhei em tempo parcial como garçom. Como garçom para uma agência de trabalho. Então, eu trabalhava em restaurantes, em hotéis, trabalhei no estádio de futebol do Manchester United, do Liverpool, do Manchester City, durante os jogos. E então, já fiz bastante coisa, né? Antes de entrar no corpo diplomático. Também trabalhei como pesquisador mesmo, como cientista, né, em física. E isso foi ainda durante o doutorado. Eu fui pesquisador associado do Centro de Pesquisas Nucleares, o CERN, lá em Genebra. Fiquei como pesquisador associado do CERN durante o tempo do meu doutorado. E quando eu terminei o doutorado, eu fui trabalhar no Canadá, em Vancouver, no Laboratório de Física Nuclear canadense, onde eu fiquei como um pesquisador associado do laboratório também, né, fazendo pesquisa em física. Como decidiu trabalhar no desarmamento e não proliferação de armas? Lá no Ministério das Relações Exteriores, lá do Brasil, no nosso Itamaraty, nós somos recrutados para trabalhar em qualquer área da política externa brasileira. Desde os serviços consulares até a administração, passando pela diplomacia multilateral, por temas bilaterais, áreas geográficas, temas econômicos, sociais, comércio. E espera-se dos diplomatas brasileiros que eles sejam capazes de trabalhar em todas essas áreas em algum momento da carreira. Eu tive um pouco de sorte de ter iniciado a minha carreira
com esse tema de desarmamento e não proliferação, muito em função, acredito eu, da minha formação em física, né? Eu acabei, por uma feliz coincidência, tendo contato com os colegas que trabalhavam com esses temas em Brasília, e surgiu um convite para que eu mudasse de área. Eu estava inicialmente trabalhando com temas ligados à tecnologia da informação. Uhum. Logo quando eu terminei o curso, né, na Academia Diplomática Brasileira, fiquei durante 6 meses trabalhando com esse tema e depois mudei para o tema de desarmamento, né? Uhum. Que se insere, na verdade, dentro da diplomacia multilateral, que envolve o sistema ONU, que envolve as agências especializadas das Nações Unidas, Uhum. e discussões que acontecem em Nova York, em Genebra, que acontecem na Haia, e também perpassam as relações bilaterais com parceiros estratégicos do Brasil. Por exemplo, a Argentina, que é um país com o qual a gente possui uma cooperação na área nuclear muito profunda, com países na Europa, com países na América do Norte, com países na Ásia. Então, os temas ligados a desarmamento e não proliferação, eles estão como um dos eixos da atuação diplomática brasileira. Por que decidiu trabalhar para o Corpo Diplomático Brasileiro e como se envolveu? Essa é uma pergunta que muitas vezes eu não consigo encontrar fácil uma resposta, né? Facilmente uma resposta. Eu trabalhei como físico durante muitos anos, desde a minha faculdade até a pós-graduação, doutorado, pós-doutorado. Boa parte da minha formação em física aconteceu fora do Brasil, e eu acredito que isso me expôs ao ambiente internacional. Eu trabalhei em colaborações científicas com pessoas de todo o mundo. Eu também tenho um gosto por línguas estrangeiras. Aprendi a falar inglês muito cedo, aprendi a falar espanhol também relativamente cedo. Depois comecei a estudar francês, estudei alemão quando ainda adolescente. Então, o mundo sempre me fascinou. Os temas de política internacional sempre tiveram ali me despertando, né? Sempre gostei de história, de política, e acabei, digamos que, atendendo a um chamado interno para compor o Corpo Diplomático Brasileiro. Ainda quando eu estava na minha graduação, eu tomei conhecimento da existência de um programa criado pelo Itamaraty em 2001, que era para promover o aumento da diversidade das pessoas de origem negra no Brasil dentro do Corpo Diplomático Brasileiro. Havia uma sensibilidade sobre esse tema. O percentual de diplomatas negros e ainda é, e na época ainda mais era muito baixo. E com base nessa constatação, o próprio Ministério criou um programa de promoção, né, dessa diversidade, com a concessão de bolsas de estudo para jovens com alguma vocação para a diplomacia. Então, quando eu terminei a minha faculdade, eu fiz uma seleção, acabei sendo aprovado inicialmente na seleção para receber uma bolsa de estudos, com a qual você iria se preparar para o concurso de admissão, né, para o Corpo Diplomático Brasileiro. No mesmo período, eu acabei indo fazer meu doutorado e deixei esse tema, digamos que, em stand-by durante um período, e segui minha carreira na ciência, e em algum momento eu decidi retomar essa ideia. Aí fiz novamente a seleção, o programa ainda existia. Então, em 2011, eu me inscrevi novamente no programa, fui novamente selecionado, e aí fiquei entre os anos de 2012 e 2014 me preparando em tempo integral
no Brasil, né? Nesse período eu já tinha retornado para o Brasil. Fiquei me preparando, fazendo cursos, aulas particulares, muita leitura, muito estudo, para poder ser aprovado no concurso de admissão à carreira diplomática, que é o único caminho por meio do qual, no Brasil, as pessoas podem fazer parte do corpo diplomático brasileiro, né, como diplomata de carreira. Uhum. Então, o meu envolvimento com a carreira diplomática começou ainda durante a minha graduação em física, né, no final desse período, e acabou juntando aí, eu acho que uma história de vida, né, em que eu vivi no exterior durante um período, aprendi línguas, me interessei por esses temas e fui cada vez mais me aproximando dessa ideia, né. Eu também passei muitos anos morando fora do Brasil e estava com saudade do Brasil. Eu queria voltar, eu queria também, naquele período, dar uma contribuição para a sociedade brasileira, que, enfim, eu estudei em escola pública durante uma boa parte da minha formação, recebi bolsas de estudo do governo federal, e eu acreditava que dar um retorno para a sociedade brasileira seria importante, então decidi também fazer parte do serviço público brasileiro, né, me tornar um servidor público, e dentro da carreira do serviço público, a carreira diplomática era aquela com a qual eu me encaixava mais, com a qual meu perfil se encaixava melhor, né. E a minha formação em física tem me ajudado bastante, né, no caminho que eu estou trilhando. Não é um caminho normal, né? São poucos os diplomatas, não só no Brasil, mas no mundo todo. São poucos os diplomatas que têm essa formação. Normalmente as pessoas que decidem se tornar diplomatas estudam curso de relações internacionais ou curso de direito, ou política, né? E poucas pessoas vêm das ciências exatas, né? Mas como o mundo é extremamente complexo e existem temas que são bastante específicos, eu acredito que a diplomacia brasileira e o Brasil cada vez mais buscarão tentar recrutar nos seus quadros pessoas que tenham uma origem de formação cada vez mais diversificada, né? Eu acho que essa é uma tendência natural. Qual tipo de trabalho diplomático já fez? Já viajou a muitos países a trabalho? Já. Como eu falei, depois que a gente é aprovado no concurso de admissão para a carreira diplomática, a gente passa um período na Academia Diplomática Brasileira, que é o Instituto Rio Branco, fazendo o curso de formação. Esse curso dura tipicamente entre 1 e 2 anos. E depois desse período de formação, a gente inicia a nossa vida funcional dentro da diplomacia. Então, quando eu terminei a minha formação, eu passei um período de 6 meses trabalhando na área de tecnologia da informação do Itamaraty. E logo em seguida eu fui convidado para trabalhar na divisão de desarmamento e tecnologias sensíveis, onde eu passei os últimos 3 anos e meio, mais ou menos, né, trabalhando com os colegas da divisão. E os temas acabam, como eu falei, gravitando em torno da diplomacia multilateral, e participei de várias reuniões de trabalho nos principais locais onde esses temas são discutidos, né, em Nova York, em Genebra. Ano passado, por exemplo, eu fiz parte de um programa de fellowship de desarmamento das Nações Unidas. Eu passei quase 3 meses junto com colegas de mais 24 ou 25 países e viajamos o mundo inteiro com a ONU, fazendo aí um périplo por toda a maquinaria do desarmamento no âmbito multilateral. Também viajamos a convite de alguns países, fomos à China, fomos ao Japão, fomos à Coreia, visitei a zona desmilitarizada das 2 Coreias. Todo esse período também viajei bastante na América Latina. Como eu falei, é uma região com a qual o Brasil também compartilha uma visão sobre esses temas. Então, já estive no México, na Argentina, já estive no Peru,
no Chile, em Costa Rica, onde participei de reuniões de trabalho e pude representar o Brasil em diversas oportunidades. Ainda está em contato com o corpo diplomático brasileiro? Sim, estou em contato ainda. Esse meu período aqui em Princeton, na verdade, eu estou afastado do Itamaraty durante um ano. Eu solicitei um afastamento para estudos, né? Eu estou fazendo aqui um estágio de pesquisa na Universidade de Princeton, mas eu não estou totalmente desligado do Itamaraty, né? Então, continuo mantendo contato com os meus colegas em Brasília, com os colegas da Missão das Nações Unidas aqui em Nova York, com os colegas da Embaixada em Washington, os colegas no nosso consulado em Nova York. Então, sim, mantenho contato quase que diário, continuo acompanhando os principais temas que estão sendo discutidos na diplomacia brasileira, né? Então, sim. De que forma o fato de o senhor estar aqui na Princeton pode ajudar no seu trabalho? Bom, eu vim aqui para a Universidade de Princeton para tentar completar duas ideias, dois projetos que eu submeti ao programa de Science and Global Security da Woodrow Wilson School. Esse programa foi fundado nos anos 70 pelo professor Frank von Hippel e visa a estudar os temas ligados a tecnologias sensíveis, sobretudo na área nuclear, e como produzir informações detalhadas que ajudem os tomadores de decisões, aos policy makers a tomarem decisões informadas sobre esses temas, diminuir o risco de uma guerra nuclear entre os países, ajudar a pensar formas de controlar a proliferação do uso dessas tecnologias para fins não pacíficos. Então, nesse contexto, essa visão daqui do programa, ela se alinha perfeitamente com as diretrizes da política externa brasileira nessa área de desarmamento e não proliferação. Então, eu submeti dois projetos, um ligado à verificação do desarmamento nuclear e um outro projeto ligado a salvaguardas do ciclo do combustível nuclear para a propulsão naval, né? Em que a gente está agora vivendo um período em que vários países, incluindo o Brasil, passaram a contemplar a possibilidade de utilizar a energia nuclear para a propulsão naval, né? E aí eu falo basicamente de submarinos a propulsão nuclear. E essa iniciativa, ela traz aí uma série de interrogações para a comunidade internacional, uma vez que não há precedente de um país que não possui armas nucleares seguir por esse caminho. Então, a gente está pensando em maneiras aí de contribuir para o debate e criar formas de assegurar a segurança e a credibilidade do programa e, ao mesmo tempo, criar um precedente positivo para que países que tenham esse interesse sigam um caminho que o Brasil está trilhando, que é um caminho da paz, que é um caminho do diálogo. E eu espero poder contribuir para esse debate a partir desses meus projetos de pesquisa. Na sua opinião, o que diria ser mais importante sobre seu trabalho? O mais importante sobre o meu trabalho atualmente é, além de me aprofundar em aspectos técnicos, é compreender toda a dinâmica extremamente complexa que envolve interesses de vários países ao mesmo tempo, de vários atores, entender o aspecto humano das relações internacionais e tentar sempre enxergar
ter um olhar para a posição do outro. E a partir daí tentar encontrar algum ponto em comum, algum ponto em que você possa estabelecer uma base para o diálogo. Então, eu acho que a diplomacia essencialmente é isso. Então, a gente exerce no dia a dia, né, essa habilidade de encontrar pontos em comum, de dialogar, de estabelecer interesses mútuos e com cuidado para sempre tentar respeitar a posição das outras partes envolvidas no diálogo, né? Respeito e integração, inclusão, um diálogo aberto, transparente, com confiança mútua. Eu acho que estabelecer esse tipo de relação é o grande objetivo, né, das relações internacionais, com vistas à promoção da paz, o desenvolvimento, diminuição dos riscos de conflitos armados, diminuição dos riscos de uma guerra sistêmica. Esse tema ligado às armas nucleares, ele é muito complexo, envolve interesses estratégicos e isso impõe riscos enormes para todo o planeta. Então, a visão que eu tenho, a visão que alguns dos meus colegas também têm, é a de um mundo livre dessas armas. Mas até a gente chegar nesse mundo em que as armas nucleares não serão mais necessárias, isso vai exigir muito trabalho, muito diálogo, muita diplomacia e muita pesquisa também, porque existe uma forma correta de se fazer as coisas, né? Então a gente precisa encontrar também o caminho viável, um caminho sustentável, um caminho seguro de chegar nesses objetivos. Talvez alguém que esteja nos vendo agora se inspire na sua história. Que recado daria para essa pessoa? Eu diria para ela que as pessoas devem acreditar em você, em si mesmas. Acredite em si mesmo. Se você é uma pessoa que gosta de estudar e tem a oportunidade de estudar temas que te interessam, siga esse caminho. Se você acredita que você pode dar alguma contribuição para desafios que a humanidade também tem enfrentado, vá em frente, né? Se você é uma pessoa muito curiosa e você quer descobrir alguma coisa que não foi descoberta ainda, vá em frente, acredite no seu potencial e siga em frente, siga trabalhando, e durante esse caminho você irá conhecer pessoas interessantes, você irá fazer coisas interessantes, a vida irá te levar a lugares bastante legais e você ganhará uma perspectiva bastante positiva, né, da vida quando você decide fazer aquilo que você acredita. E quando você acredita em você mesmo, né? Eu acho que é isso que eu falaria. Eu conversei com o diplomata brasileiro Ernesto Manet Jr., que está aqui na Universidade de Princeton como pesquisador visitante. Muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigado, Skylar, pelo convite e obrigado a todos. Até logo. No próximo Perspectivas da Lusofonia, o meu colega Lina Montgomery vai conversar com o presidente da Organização Americana de Professores de Português, Luiz Gonçalves. Obrigada para sua audiência. Tchau.